Que alegria estar de volta com você, agora para discutirmos a lição de número 4, que está andando. Nós dissemos que o assunto aqui é o grande conflito, não é? O título geral é Rebelião e Redenção. Todavia, nós estamos estudando a rebelião do bem, do mal contra o bem, não é? De Satanás contra Jesus, e como nós estamos envolvidos nisso. Nós agora estamos chegando, o tema dessa semana vai analisar o grande conflito na história dos juízes de Israel, logicamente baseado na Bíblia. A primeiro personagem que aparece, que tem uma grande discussão, que você vai ter que ler a história toda, eu não vou aqui detalhar, mas tem grandes lições para nós, é Débora, não é? Débora era uma mulher corajosa e que trouxe vitórias a Israel. Ela foi uma mulher do tempo dos juízes, apesar da indignidade e do pecado do povo, né? Em seu tempo, Israel era oprimido por um rei chamado Jabim, e Sísera era o seu comandante de exército. Mas é interessante que Débora convoca o povo e, em nome de Deus, vence a guerra contra Jabim, né? O texto de Juízes 4:23 diz que Jabim foi humilhado diante dos filhos de Israel. E é interessante que esta batalha de Débora aí, ela ilustra, representa o grande conflito que no final é vencido por Deus. Então, a Bíblia tem várias batalhas do povo de Israel contra os seus inimigos e que em todas elas a gente percebe que o povo militarmente não está preparado, o povo do ponto de vista de armas não está preparado, a estratégia é fraca. Todavia, quando Deus entra, ele vence a batalha. Débora é uma dessas ilustrações que nós veremos no decorrer desse trimestre ainda. Então, mostrando que a batalha, na verdade, é de Deus. Nós temos apenas que escolher o lado certo. O segundo, dentro dessa mesma ordem, está o nosso amigo conhecido Gideão. Após Débora, Israel ficou em paz por 40 anos. Vejam a importância dela. Mas, na sequência, ele caiu de novo, por causa dos seus pecados também, nas mãos dos midianitas, um outro povinho daquela região que incomodava o povo de Israel. E então surge um homem, que era um juiz, um líder, chamado Gideão, e um homem que, inclusive, no início estava tosquenejando, estava com alguma dificuldade. E Gideão pede uma prova para Deus. Você conhece a história, volte lá para Gênesis 6, 17 a 24, você vai ter essa história de Gideão, né? E Gideão também se considerava muito pobre, se considerava sem habilidade com a tarefa de libertar Israel, não é, da mão dos midianitas, mas, na verdade, o que aconteceu foi que Gideão dependeu de Deus. E a sua força era a sua dependência de Deus. É a minha também, é a sua também, é do seu aluno também. E então, Juízes 7 é como se fosse o Apocalipse 21 e 22, 20 a 22. É a vitória, é a retratação da vitória de Gideão sobre os inimigos do povo de Deus. Então, a história de Gideão tem muito que explorar, você certamente vai explorar com seus alunos. E aí, na sequência, nós temos um terceiro cavalheiro, não tão bom quanto Débora, nada bom, nada parecido com Gideão, mas aparece o nosso amigo Sansão, que também dá para trabalhar. Você vê que no grande conflito tem os que fazem o bem e os que fazem o mal, os filhos de Deus que se aliam do lado do bem, os filhos de Deus que às vezes se aliam do lado do mal, e aí temos as consequências disso. E o caso de Sansão é um caso típico. Tinha tudo para ser um grande homem, não é? A história dele é exatamente essa história do grande conflito entre o bem e o mal. Ora ele fazia o bem, ora ele fazia o mal. Ele era um indivíduo com dificuldades de decisão, era um sujeito meio não muito resoluto, nós conhecemos a história dele, não é? Embora ele foi chamado pelo bem, ele deixou-se influenciar pelo mal várias vezes, é assim no grande conflito. Isso pode ocorrer na sua vida, na minha vida. E o seu grande defeito, na verdade, eu coloquei aqui, foi trabalhar em causa própria do que servir a Deus. Você vê que Sansão tinha um potencial imenso para libertar o povo da mão dos filisteus, tinha muita força física, mas pouca força, digamos, mental e espiritual. O Sansão pode ser comparado a um grande trator, um enorme trator, que ao invés de estar sendo útil para aplanar um terreno ou coisa parecida, ele anda passeando pela cidade carregando um pequeno brinquedo de plástico amarrado
na sua traseira, passeando. Ele só carrega um pequeno brinquedo de criança de plástico por aí. Essa é a comparação de Sansão. Era um sujeito enorme, grande de cabeça, grande de força, e poderia ser grande em poder e influência, mas na verdade fez pouca coisa para Deus. Deus, na sua misericórdia, trabalhou com ele, todavia, poderia ter sido uma outra história. E os últimos dois que aparecem aqui na sequência da nossa lição desta semana é Ruth. A história de Ruth, ela ilustra a parte do grande conflito quando o inimigo trabalha contra a família. E por que isto? Ao destruir a família de Ruth, o inimigo estava tentando também segurar a própria descendência do Cristo, do Messias que viria dali. Ele trabalha de forma muito arquitetada, não? E nós conhecemos a história de Ruth. Ela vivia uma época de fome, em consequência do próprio pecado do povo de Israel. E o casamento que se deu, você conhece a história de Boaz e Ruth, e a consequência de vitória dele, ou dela, torna Ruth uma ancestral do próprio Messias. A história de Ruth é uma história que ilustra o poder de Deus para salvar e para restaurar vidas que aparentemente estavam acabadas. Porque quando ela fica viúva, quando ela está andante lá com a sua sogra, ela acaba, na verdade, dando a ideia de que o diabo tinha vencido, que o grande conflito tinha terminado para ela, mas ela tinha perdido. Mas a sua história ilustra a verdade que, apesar das flutuações da vida, Deus faz sua vontade prevalecer no final. E foi isso que aconteceu. E então eu termino com Samuel. A lição hoje está um pouquinho longa, nós não podemos nos demorar. Na história de Samuel há uma guerra, não é verdade? Não exatamente há uma guerra, há um ataque sutil do inimigo ao povo de Deus. Em Ruth foi contra a família. Aqui ele ataca um líder, não é? Você conhece a história dos filhos de Eli, que eram desobedientes a Deus, que por suas paixões estavam profanando o templo. Então Samuel surge nesse contexto. Então veja, o diabo, o nosso inimigo, ele tem várias estratégias para pessoas diferentes, em lugares diferentes, em situações diferentes. Então a ilustração da história de Samuel é que às vezes até dentro da igreja, até dentro de nós mesmos, nós líderes podemos ser usados até pelo próprio inimigo de Deus. Então, o que você tem aqui? Você tem aqui o caso de um pai que não corrigia seus filhos, não é? Comprometendo assim o serviço do santuário, comprometendo assim a legitimidade do santuário, comprometendo que pecadores se achegassem ao santuário, que era o centro do amor de Deus e da esperança das pessoas naquela ocasião. Veja como o diabo trabalha para bagunçar as coisas. Não sei se na sua igreja talvez não esteja acontecendo um problema e você esteja pensando isso. Puxa, como as coisas aqui estão bagunçadas, não é? Infelizmente, Samuel também, que, apesar de ter sido chamado por Deus, apesar de ser aquele menininho que disse, fala Senhor, porque teu servo ouve, ele foi um homem de Deus, mas ele cometeu o mesmo erro com os seus próprios filhos. Ele repetiu, lá em 1 Samuel, nós lemos isto, que ele repetiu, não é? Então, a conclusão dessa lição é o seguinte, apesar das falhas, Deus cumpre seus propósitos, e ele é o vencedor no final. E uma discussãozinha, se sobrar tempo, que tem muita coisa nessa semana, eu diria assim, discuta com os seus alunos qual a importância da educação dos filhos durante o grande conflito entre o bem e o mal. Estude isso, a gente se encontra.